aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucas Peperaio. Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar dicas sobre SSD, otimização de performance a nível de hardware e a nível de software. Além disso, nós vamos falar sobre economia de espaço. Por quê? Apesar do SSD ter se tornado algo popular hoje, muitas pessoas ainda dispõem de um SSD com tamanho reduzido, 64 GB, 120 GB. Então, a economia de espaço é algo fundamental para essas pessoas. Então, esse vídeo será dividido em duas etapas. Primeiro a gente vai falar sobre performance a nível de hardware e software, e depois a gente vai falar também sobre economia de espaço. Então, vamos às nossas dicas. A primeira dica é sempre conecte na porta SATA indicada pela sua placa-mãe. Eu tenho aqui uma placa-mãe para processador Intel, é uma ASRock Z77 Professional M, e essa placa-mãe ela tem 8 portas SATA. 4 portas dessas são SATA 3 e 4 são SATA 2. E das SATAs 3, que são 4, apenas 2 são indicadas para SSDs, que são portas controladas pelo chipset da Intel. As outras 2 são controladas por um chip da ASMedia, que é um controlador de terceiros. A ASMedia ela tem uma performance mais baixa em relação à porta nativa da Intel. A mesma coisa acontece com portas Marvell, a gente encontra em outras placas-mães, enfim. Essas 2 primeiras são ASMedia. Essas 2 de baixo são portas nativas do chipset Intel e naturalmente são mais rápidas. Eu pude constatar isso com os meus testes, conectando o SSD na porta ASMedia, eu tive um baixo desempenho. Então se você tem SSD, sempre conecte na porta nativa, que é a porta que o próprio manual da placa-mãe indica para você, certo? A segunda dica, gente, é em relação a cabo. Vocês estão vendo que eu estou usando o cabo preto, que é um cabo que veio junto com a minha placa-mãe. Algumas pessoas me perguntaram sobre cabos. Lucas, trocar de cabo dá diferença? Aquele cabo vermelho, ele é pior? Galera, eu testei o cabo vermelho, eu testei esse cabo preto que diz, né, ser de 6 gigabits por segundo. Não mudou nada. Tá? E eu vi reviews na internet também com um teste que houve com 10 cabos. E a diferença entre eles era de 5, 10 megabytes no máximo, ou seja, é um empate técnico, a gente pode dizer assim. Então, questão de cabo, você pode ficar tranquilo, a não ser que o seu cabo esteja rompido ou esteja com algum tipo de problema, aí você troca o cabo para fazer o teste. Muitas pessoas reclamam da performance, eu tô com baixo desempenho na leitura. Geralmente a pessoa está conectada na porta que tem baixo desempenho, aí não tem jeito, vai acontecer isso mesmo. Agora eu vou lá na BIOS, eu vou mostrar para vocês mais algumas informações sobre otimização a nível de hardware. Bom gente, eu estou aqui na BIOS, você deve ter notado que a voz está um pouco diferente porque eu estou gravando com o áudio da filmadora agora. Outra dica a nível de hardware é você ativar o AHCI aqui no SATA Mod, né? Eu acredito que isso já é padrão em todas as placas-mães, as modernas pelo menos, mas se por algum motivo aqui estiver em IDE, você muda para AHCI. A não ser, é claro, que você estiver fazendo um RAID de SSDs, então você vai selecionar aqui a opção RAID, beleza? Bom gente, basicamente otimização a nível de hardware é isso. Agora a gente vai lá para o Windows, eu vou mostrar dicas de otimização de performance e dicas de economia de espaço no seu SSD. Estamos aqui agora no Windows e vamos às dicas de otimização de performance e economia de espaço do SSD. Bom, eu estou usando o Windows 8.1, porém essas dicas também valem para o Windows 7 e o Windows 8. Vamos lá. Em primeiro lugar, quando você formata, quando você instala o sistema operacional, é recomendado que você instale também os drivers mais recentes, baixados diretamente do site do fabricante. E junto com eles, você deve instalar também os drivers SATA mais atualizados. No caso de placas-mães para processadores Intel, você deve instalar o Intel Rapid Storage. Ele já vai trazer junto consigo o driver SATA mais atualizado,
além de trazer um aumento de performance para o seu sistema. Se você usa placa-mãe AMD, você pode instalar o driver de chipset da AMD. Outra otimização relacionada à performance é habilitar o comando Trim. Primeiramente, o seu SSD tem que ter suporte a isso, e você pode descobrir através de programas como Crystal Disk Info, e tendo suporte ao Trim, nós podemos habilitar aqui no sistema operacional. Basicamente, o Trim vai manter o SSD funcionando com a melhor performance possível, otimizando a coleta de lixo. Então, basta você vir aqui no prompt, cmd, né? E você vai digitar o seguinte comando: fsutil behavior query disable delete notify, e vai apertar o enter. Se ele aparecer 0, o Trim está ativo. Uma coisa legal também, gente, é que no Windows 7, se você rodar lá o índice de desempenho, o sistema vai identificar que você está com SSD e já vai fazer as otimizações para ele. Então fica a dica também para quem tem o Windows 7. Uma outra dica relacionada à performance de SSDs é desativar a indexação de arquivos no disco do SSD. Algumas pessoas não gostam de desativar, eu prefiro desativar porque você vai poupar aí algumas escritas e leituras extras, né? Então, esse aqui é o disco do SSD, vem em propriedades, e aqui está: permitir que os arquivos dessa unidade tenham o conteúdo indexado. Então você vai desmarcar, clique em aplicar, você vai deixar aplicar as alterações à unidade C, subpastas e arquivos, ok. E aqui você pode, em todos os erros que der, clique em ignorar todos. E ele vai começar a aplicar. Pode demorar aí 1 minuto mais ou menos, né? Uma outra dica relacionada à performance de SSDs é desabilitar a desfragmentação agendada, pois não é preciso fazer a desfragmentação em SSDs. Então, basta você vir no iniciar, pesquisar por desfragmentar e otimizar suas unidades. Aqui está o disco C, que é o disco do SSD, clique em alterar configurações. Nós vamos desmarcar aqui o agendamento da otimização. Tudo bem? Mais uma dica relacionada à performance: nós vamos habilitar o cache no dispositivo, caso não esteja habilitado. Então vamos vir em meu computador, aqui no SSD, clique com o botão direito, vai em propriedades, venha em hardware, selecione o SSD, clique em propriedades, venha em políticas e certifique-se que está habilitado a gravação em cache no dispositivo e desabilitada a liberação do buffer. E aqui a gente tem alguns recados, certo? Deu ok. No caso aqui já é o padrão dele, vir assim, e ok novamente. Mais uma dica para otimização de performance em SSD: nós iremos desativar o prefetch e o superfetch. Nós vamos vir no iniciar, digitar serviços, vamos procurar aqui o superfetch, aqui está, observe que ele está em execução, nós vamos pará-lo e no tipo de inicialização nós vamos colocar desativado e clicar em aplicar e ok. Agora nós vamos lá no regedit, vá no iniciar, escreva regedit, nós iremos ir em HK local machine, system, current control set, control, session manager, memory management e prefetch parameters. Aqui nós teremos o enable prefetcher, ele estará com valor de 3, coloque 0 e dê ok. Assim também nós iremos desabilitar o prefetch. Nós podemos desabilitar serviços que são inúteis para o seu uso diário. Basta você vir em iniciar, escrever serviços. Aqui vai aparecer uma série de serviços que estão habilitados no seu computador. Observe que muitos eu mesmo já desabilitei, por exemplo, cartão inteligente, né? Fax, que é uma coisa que eu não uso. Então você pode ir desabilitando esses serviços para que o seu sistema fique um pouquinho mais leve, acaba iniciando mais rápido, né? Então você pode estar dando uma olhada aqui e desabilitando
os sistemas, por exemplo, telefonia, né, coisas que você não vai utilizar, o Skype Updater, para mim, isso não importa ele ficar atualizando ou não, desligar o Bluetooth caso você não use, enfim. Aí você vai dar uma olhada, biometria também, né, é algo que eu não uso aqui no meu computador, certo? Agora vamos com as dicas para poupar espaço do seu SSD. Então, nós vamos no iniciar, vamos escrever cmd e vamos rodar ele como administrador. Nós vamos desabilitar a hibernação. Caso você não use, então é um espaço desnecessário que está ocupando lá no seu SSD. Basta escrever o seguinte comando, powercfg-h-off e pronto. Outra otimização relacionada ao armazenamento do SSD é alterarmos o arquivo de paginação. Bom, nós iremos vir aqui no computador, botão direito Propriedades, Configurações avançadas do sistema. Na guia avançado a gente vai clicar aqui Desempenho, Configurações. Novamente na guia avançado, clique em Alterar. Observe aqui, atualmente eu tenho 1.856 MB alocados no SSD como memória virtual. Aqui cabe uma ressalva. Se você tem muita memória RAM, você provavelmente não vai precisar usar a memória virtual. Então vamos dar um exemplo. Se você tem 8 GB de memória e você no dia a dia dificilmente passa de 3 GB de consumo, 4 GB de consumo, então você não precisa deixar tanta memória virtual habilitado. Aqui ele fala que quando você desabilita, ele fala aí que o Windows precisa de pelo menos 400 MB. Então, caso você queira, você pode vir aqui e colocar um tamanho personalizado de 400 para o seu SSD. Ou simplesmente você pode vir aqui e desabilitar o arquivo de paginação. No meu caso, eu não desabilito porque eu preciso de mais de 8 GB de memória. Mesmo com a memória virtual, em alguns momentos eu chego a usar 99% de memória RAM. Então vai de cada um analisa aí a sua necessidade e desabilite se quiser, ou pelo menos deixe aí um tamanho personalizado menor. Uma outra dica relacionada ao armazenamento do SSD é desabilitar a proteção do sistema. Estamos aqui em Sistema, nós vamos clicar em Proteção do Sistema. Observe que no disco do sistema ela está ativada. Lembrando que isso aqui refere-se à restauração do Windows. Se você desabilita, você vai poupar aí um espaço em disco, porém você não vai poder fazer a restauração do Windows. Clique em configurar caso você queira e aqui a gente tem a opção para ativar ou desativar. Observe que aqui embaixo, no momento, eu não tenho uso na questão da restauração, mas ele pode chegar até 5 GB. Então, quando você vai instalando os programas, muitos programas criam ponto de restauração automático. Isso aqui vai enchendo até chegar no limite que está aqui. Então, desativando isso, você vai ter certeza que esses 5 GB, que é o máximo que pode chegar, ele vai estar livre para você usar aí no seu SSD. Então, desative, clique em aplicar e OK. Ele vai dar um aviso, clique em sim e clique em OK. Quando você atualiza o Windows, os instaladores eles continuam armazenados em uma pasta lá no seu SSD. Então a gente vai lá apagar agora para liberar um pouco mais de espaço. Meu computador, disco C, pasta Windows. Nós vamos vir aqui em Software Distribution e a pasta Download. Observe aqui que ela tem 1.15 GB, que são apenas os instaladores, e você pode vir aqui apagá-los. Então a gente vai liberar um tamanho bem interessante aí. É importante que você faça isso depois que você atualize completamente o seu sistema. Então, vamos apagar tudo. Ganhamos aí 1 GB a mais no nosso SSD. Uma outra dica para você poupar um pouco mais de espaço ainda do seu SSD é movendo a pasta de usuários para um disco rígido. Vou mostrar para vocês. Disco C, usuários, administrador. Observe que aqui nós temos os vídeos,
as imagens, né, as músicas. Esses arquivos vão sendo salvos aqui automaticamente, né, as bibliotecas vão sendo salvas no SSD. Você pode mudar a localização delas vindo em propriedades e aqui em local você pode mover, tá? Você pode fazer isso com imagens, vídeos e todas as pastas que estão aqui, inclusive a área de trabalho. A área de trabalho geralmente a gente salva muitas coisas, né? E isso está sendo salvo no seu SSD. Caso você queira, você pode estar movendo também o desktop para o seu disco rígido. Basta clicar em mover, vem aqui, escolhe o disco rígido e salva aqui. Você pode também desabilitar programas que você não esteja usando. Basta clicar aqui em programas, em desinstalar programa ou desinstalar recursos do Windows. Observe que eu tenho certos recursos que eu não vou usar, como Telnet, TFTP, né? Eu posso simplesmente estar desabilitando esses recursos que estão aqui. Depois que você fizer toda a instalação de todos os seus programas, atualizar o Windows Update, enfim, deixar tudo pronto, instale o CCleaner e faça uma limpeza no sistema, porque depois de muitas instalações, o sistema vai deixando alguns resquícios de arquivos, instaladores, coisas que podem ser apagadas. Então você verifica aqui o que você quer apagar, né? Faça a análise. E aqui eu posso apagar 1,5 GB. É bastante coisa, né? A maioria aqui está na lixeira e outras coisas. Você pode também fazer uma otimização no registro do Windows, certo? E você pode também vir aqui nos programas iniciados com o sistema e você pode desabilitar certos programas que não são necessários e assim você vai ter o boot mais rápido. Tá certo? Então, por exemplo, aqui Adobe ARM, Adobe Update eu deixei desabilitado e só as coisas que realmente me interessam que eu deixei habilitado. Uma dica final, que é para melhorar o boot do sistema, se a sua placa-mãe ela dispõe da opção Fast Boot ou Ultra Fast Boot e você está usando o Windows 8, ative essa opção. Caso você queira, o boot ele vai melhorar aí consideravelmente, né? Ele vai realmente ser bem mais rápido. Então é isso, gente. O vídeo ficou o mais completo possível, tá? Eu procurei detalhar aí todas as otimizações que eu conheço para SSD. Se você conhece mais alguma otimização, comenta aí embaixo no vídeo. Se você não concorda com alguma coisa, comenta aí também. Enfim, vamos conversar sobre otimização de SSDs. Se inscreva no canal, clique em gostei e principalmente compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Caso você queira, eu tenho uma extensão aqui do canal para Google Chrome. Assim que eu lanço um vídeo, essa extensão te avisa no próprio navegador, sem fazer barulho, de uma forma discreta e elegante. Então eu vou deixar na descrição também o link para a extensão para Google Chrome. Então é isso, gente. Não esqueça de avaliar o vídeo. Um abraço a todos e até mais!